Olá, gente, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre transmissão de calor. Quando a gente fala em transmissão de calor, a gente tem que lembrar dos 3 mecanismos que o calor utiliza para poder se transferir de um lugar para o outro. Dependendo do meio, o calor vai utilizar um mecanismo diferente. Esses mecanismos são: o calor se propaga por meio de 3 mecanismos e o primeiro é a condução, que vai ocorrer nos sólidos. O segundo mecanismo é a convecção, que vai ocorrer nos líquidos e gases. E o terceiro mecanismo que o calor utiliza é a irradiação ou radiação, que ocorre no vácuo, também podendo ocorrer no ar. Então, dependendo do meio através do qual o calor se transfira de um lugar para o outro, ele pode ir por condução, por convecção e por irradiação ou radiação. São esses 3. Vamos ver algumas situações aqui interessantes, como esta imagem. Olha só. O que eu mostro aqui para você é a pessoa segurando a barra de ferro, e aí você nota que, neste caso, o calor que vai ser transferido através dessa barra de ferro, como aí é um meio sólido, então o calor vai se propagar por condução. Por outro lado, você nota também que a pessoa coloca aqui a mão em cima da fogueira, e aí surge o processo, a transferência de calor, no caso, por meio de convecção, que é quando a massa de ar quente ela acaba subindo. Então isso pode ser também uma convecção, além de radiação, é claro. E o terceiro mecanismo é quando a pessoa recebe calor à distância, sem tocar na fonte. Nesse caso, nós temos o processo de irradiação ou radiação. Vamos ver uma outra imagem aqui muito importante. Nesse slide eu coloco para vocês os 3 mecanismos que são condução, convecção e radiação, e a gente vai tentar aprofundar mais um pouquinho essas questões dos exemplos, né, dos 3 processos. Então, a condução: sentir a energia térmica através do contato com objetos quentes. Então, quando você queima a mão, quando você queima o dedo, por exemplo, o calor está se propagando, nesse caso, por condução, porque você tocou num sólido. Aí eu coloco aqui na convecção, ar quente subindo. Então, a subida do ar quente é uma proposta de convecção que a gente vai explicar mais detalhadamente daqui a pouquinho. E o terceiro é quando você sente a energia térmica sem contato com a fonte. Quando você se aproxima de um forno, por exemplo, e sente aquela energia térmica, nesse caso o calor está se propagando por irradiação. Vamos ver agora sim as imagens que eu falei para você. Olha só. Se esta pessoa estiver tocando no ferro, então prevalece exatamente a condução. Mas se ela tiver sentido a energia térmica à distância, sem tocar na fonte, aí você teria, nesse caso, o mecanismo terceiro, que é a irradiação. Então, vamos supor que, neste caso, ela está tocando no ferro, então vai prevalecer a condução. Se ela afastar um pouquinho, aí vai ser irradiação. Aí você pergunta: Dantas, e a convecção? Nesse caso, não. A massa de ar quente terá uma tendência natural em subir e não vir para a lateral, ok? Vamos ver uma outra imagem muito importante. Olha só, o gato na telha. Ao tocar na telha sólida que está quente, ele recebe o calor por meio de condução. Mas o calor que ele recebe, a energia solar, portanto, obviamente, sem tocar na fonte, que é o sol, é um calor vindo por irradiação, ou seja, por meio de ondas eletromagnéticas. Foi aquilo que eu falei: contato, sentiu a energia térmica, é condução. Se você tiver à distância, provavelmente seja irradiação. A gente vai estudar especificamente cada um desses processos de propagação de calor, de um a um, com bem detalhes. Avançando aqui, para a gente explicar para vocês com detalhes o primeiro processo e único da aula de hoje, que é a condução. Na condução, a fonte térmica é colocada na extremidade dessa barra, que pode ser de ferro, por exemplo, e a energia térmica vai se transferir de partícula para partícula, ou seja, de átomo por átomo, até que ela possa chegar na outra extremidade.
Então, uma característica fundamental da condução é que a energia ela vai se transferir de partícula para partícula até chegar na outra extremidade, no caso de átomo por átomo. Então, a gente pode fazer uma analogia grosseira, pensa numa sala de aula, uma fila muito grande, a gente pega uma caneta e pode transferir a caneta lá para o fundo da sala. O professor pode ir lá deixar a caneta. O professor pode também jogar a caneta. Mas a gente tem uma outra estratégia. A gente pode se ajudar um ao outro. Você pode ter, de repente, que o professor passa a caneta para um aluno que está na frente, esse aluno passa para o colega de trás e vai passando para o outro, até que a caneta chega lá no fundo. E dessa mesma maneira o calor se propaga por condução, como eu estou dizendo, de átomo por átomo até chegar na outra extremidade. Logicamente que nessa extremidade a temperatura é maior e na outra a temperatura inicialmente ela vai ser uma temperatura menor. Olha só, aí a gente coloca sem transporte de matéria. É muito importante a gente lembrar que essa região, esses átomos, essa estrutura, ela não precisou se deslocar, até porque nem dá. A estrutura cristalina, né, de um sólido, ela não pode ter esse movimento, né, de matéria, como é num fluido. Então, essa matéria ela não vai sair daqui para lá para poder fazer essa transferência de calor. Então, por isso que a gente coloca que ocorre sem transporte de matéria, ok? Bom, os condutores térmicos são aqueles que vão facilitar a passagem de calor, são os metais em geral, e nós temos o contrário deles, que são os isolantes térmicos, que são aqueles que vão dificultar essa transferência de calor. Os isolantes térmicos são muito bem representados pelo ar, gelo, lã, isopor, borracha, madeira, vidro e etc. Esses aqui são alguns isolantes térmicos. Os condutores térmicos, de modo geral, os metais são bons condutores. Aí a gente coloca algumas situações, aqui o gelo, por exemplo, sendo utilizado como isolante pelo esquimó. Então, os esquimós, para conseguirem ter um maior conforto térmico, o que eles fazem? Eles acabam construindo os iglus, essa estrutura de gelo. É justamente para que possam aprisionar o calor lá dentro, para que ele possa conseguir ter um maior conforto térmico. Então, de repente, constrói uma fonte térmica lá dentro, e essa fonte térmica vai gerar energia térmica, e esse calor terá dificuldade para sair, porque o gelo é um isolante, né? Aí você vai falar, mas Dantas, e essa fogueira que ele vai construir lá dentro, essa fogueira que ele vai produzir lá dentro, ela não vai fazer esse gelo derreter? Ora, lá fora você tem 30 graus negativos, 40 graus negativos. O que se quer é obter um pouquinho de conforto térmico. Então, se você tivesse lá fora 40 graus negativos e lá dentro você tivesse 30 graus negativos, já era uma diferença de 10 graus a favor do conforto térmico. E 40 fora negativos, 30 dentro negativos, seriam temperaturas que não iriam permitir esse gelo derreter. Mas a gente apenas coloca isso como um exemplo do gelo sendo utilizado como isolante. Uma outra situação muito interessante é a questão do ar, né, sendo isolante térmico. Então, as aves, de um modo geral, aqui a gente mostra um papagaio, elas eriçam as penas. Eriçar, que significa que as penas vão ficar umas afastadas das outras, exatamente para que entre as penas você possa ter o acúmulo de ar. E esse ar acumulado, esse ar é um isolante térmico em contato acumulado próximo da ave. E isso faz com que o corpo da ave tenha dificuldade para perder calor para o ambiente. Portanto, um maior conforto térmico para o animal. Então, nesse caso, é o ar sendo utilizado como isolante térmico. Bom, uma coisa muito interessante é a questão do fluxo de calor. O fluxo de calor, que é uma grandeza definida pela razão entre a quantidade de calor que vai passar através de uma determinada área de seção transversal e o tempo gasto para essa quantidade de calor passar. Então, muito importante essa grandeza, porque quando a gente for falar de lei de Fourier na próxima aula, essa grandeza aqui vai ser de novo lembrada. Então, aqui se você faz
a razão entre exatamente a quantidade de calor representada pelo Q maiúsculo e o intervalo de tempo gasto para esse calor transferir-se, você tem, na realidade, a grandeza chamada fluxo de calor, representada pela letra grega φ. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de lei de Fourier, e em lei de Fourier a gente vai novamente tocar no ponto que é a grandeza fluxo de calor. Muito legal essa aula. O próximo encontro é importante. Valeu!